Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Física 3, onde a gente vai abordar nessa parte aqui do curso de Física 3 a área do eletromagnetismo, que é uma área da física que visa estudar fenômenos elétricos e magnéticos, certo? Ok? E aí, nessa primeira vídeo aula, vamos abordar uma introdução do que seria o eletromagnetismo, certo? E também vamos abordar também questões mais específicas do ponto de vista técnico em relação o que vai ser necessário para a gente fazer esse estudo aqui do eletromagnetismo, certo? Então, pessoal, aqui vamos fazer uma rápida introdução do que seria o eletromagnetismo, Ok? Então, o que seria o estudo do eletromagnetismo? Ele está relacionado com cargas elétricas, Tanto, ou seja, no caso aí estaria relacionado com o estudo da eletricidade e também do magnetismo. Então é a junção dessas duas partes, É o estudo tanto da eletricidade quanto do magnetismo, certo? Mas de forma mais específica, vamos aprofundar aqui, certo? Nessa primeira parte do curso de eletromagnetismo, vai ter duas partes. Vamos fazer aqui uma parte 1 e uma parte 2, certo? A parte 1, vamos abordar a parte da eletrostática. E a parte 2, vamos abordar a parte da eletrodinâmica e circuitos elétricos. Ok? Certo? Então vai ter a eletrostática, que é a primeira parte, e a segunda parte, eletrodinâmica e circuitos elétricos. E tem uma parte 3, que a gente vai abordar, que é a parte de magnetostática. Magnetostática. E por fim, a parte 4. Repare que eu tinha dito que era só duas partes, mas acabou virando 4 partes aqui do nosso curso. A parte 1, 2, 3 e 4, que é quando vamos abordar a parte lá de equações de Maxwell, certo? São as equações de Maxwell, ok? Que é a unificação entre o quê? Que é a unificação entre a eletricidade e o eletromagnetismo, Gerando assim o que a gente chama de eletromagnetismo. Certo? Então, pessoal, nessa primeira parte a gente vai abordar a parte eletrostática, vamos falar desde o primórdio, Vamos falar do estudo do eletromagnetismo, só que ainda não com a roupagem, enfim, de eletromagnetismo, Vamos estudar os primeiros fenômenos de eletrização. Depois disso, vamos definir o que seria carga elétrica, O que é carga no conceito fundamental, certo? E aí vamos fazer uma rápida abordagem ao núcleo, a estrutura da matéria, que seria o que vimos lá no curso de Química Geral, o que vocês veem em curso de Química Geral e também no Química do Ensino Médio, que é o quê? Que é o átomo, Então vamos fazer uma rápida descrição do átomo,
certo? E posteriormente a gente vai abordar a parte do conceito de carga elétrica, ok? Então é isso, pessoal. Então temos 4 partes, né? Qualquer mudança disso aqui eu posso estar falando para vocês, mas a princípio seriam essas 4 partes. A primeira parte é eletrostática, a segunda parte é eletrodinâmica e circuitos elétricos. Repare que a parte eletrodinâmica a gente não vai entrar muito a fundo, né? Porque essa parte da eletrodinâmica implica o que eu estou falando, carga em movimento. Mas aqui eu vou ter um cuidado muito específico com vocês, porque essa parte inspira um cuidado que, se formos desenvolver a fundo isso, a gente já entra numa parte já mais, digamos assim, complicada, onde dá a entender, né? Ou leva a crer, onde você faz movimentos, movimento de cargas, onde a velocidade dela não é mais constante, ou que até mesmo possui velocidade, já induz a uma análise um pouco não muito clássica, né? Que aí a gente já começa a galgar, a entrar, né, no campo da relatividade, né, da relatividade restrita, mas isso aí a gente vai, seria muito precipitado, né, falar disso aqui agora com vocês. Então vamos ter um cuidado muito calmo, muito tranquilo, né? Eu vou abordar de forma muito tranquila com vocês. Até colocar em vermelho aqui. Essa parte aqui da eletrodinâmica, porque o nosso curso é um curso de Física 3, não é um curso de eletromagnetismo. Ah, Francisco, qual a diferença do curso de Física 3 para o curso de eletromagnetismo? Para quem faz Física, Astronomia, né? Essas duas disciplinas, essas duas cursos de graduação, né? Física e Astronomia, você, no meio da ementa do curso, praticamente já no quinto ou sexto período, vocês têm duas disciplinas, né? O pessoal, né, que faz Física, bacharelado e licenciatura, talvez licenciatura só faça uma, mas o pessoal da astronomia eu acho que faz duas também, que é o eletromagnetismo 1 e o eletromagnetismo 2. São duas partes do curso de eletromagnetismo, o 1 e o 2, certo? O curso de eletromagnetismo profissional, ele é diferente, certo? Ele, quando é voltado especificamente para física, que já é uma disciplina de quinto, sexto período, se eu não me engano, ou um pouco mais, você já tem um ferramental matemático muito mais avançado e os problemas não são mais simples, entre aspas, né, comparado com a física 3. A física 3 era comum tanto para física, ou para meteorologia, ou para química, ou para astronomia, e também para áreas da engenharia. Okay? Então, essa eletrodinâmica que eu coloquei aqui, ela não é a eletrodinâmica que é abordada nos cursos de eletromagnetismo 1 e 2, que é lá que são cursos específicos para o pessoal da astronomia e da física, certo? Ok? Então, pessoal, essas 4 partes aqui vão ser, digamos assim, o guia, o alicerce para a gente, né, para dar continuidade ao nosso curso, certo? Ok? Então, pessoal, dando continuidade aqui, o que acontece? Então, essas são as 4 principais partes que vamos abordar aqui no curso de eletromagnetismo. Lembrando que é um curso a nível de Física 3, não é um curso a nível de profissionalizante, não é um curso de eletromagnetismo, né? Como eu falei agora há pouco, certo? Então, vamos lá. O que seria a primeira parte, né? Vou colocar aqui, o que seria a primeira parte? A parte 1, que é a eletrostática, ela aborda o que? Ela aborda carga em repouso, né? Seria, digamos assim, o estudo, né, da eletricidade do ponto de vista de carga ou de um conjunto de cargas
que encontram-se em repouso ou em equilíbrio, né? Certo? Então, isso é muito importante. Então, a eletrostática ela está visando cargas que se encontram em repouso ou em equilíbrio, certo? Isso é extremamente relevante para a nossa parte aqui da eletrostática. E aí, dentro da eletrostática, a gente já tem que definir o que seria carga elétrica, né? Que é o primeiro ponto, né? O que é a carga elétrica, né? Essa é a primeira pergunta. O que é a carga elétrica, certo? Então, a carga elétrica, pessoal, ela está associada com o quê? Com a estrutura do átomo, certo? O conceito de carga ele é um conceito em que foi definido arbitrariamente, associado diretamente com o quê? Com a estrutura da matéria, né? Com a estrutura, vou colocar aqui fundamental da matéria, que seria o que? Os átomos, né? Ou, né? Que seria o que? Que a gente tem aquela estrutura básica, né? Que a gente tem o núcleo e a eletrosfera. No núcleo temos o que? A gente sabe que a gente viu lá que no núcleo é o que? São constituídos por quê? Por prótons e nêutrons. Certo? Prótons e nêutrons. Que a eletrosfera ela é composta por quê? A eletrosfera é a parte dos elétrons, certo? Vou colocar aqui em azul. Certo? Então, o que acontece? Uma carga elétrica nada mais é o que? A carga elétrica ela vai estar associada diretamente com o que? Com o elétron. Certo? Se um determinado objeto, vou colocar aqui uma esfera, certo? Vamos tentar fazer uma esfera aqui, um desenho de uma esfera. Tem uma certa esfera, que ela está neutra. O que significa o termo neutro? Ela não possui, ela não está caracterizada eletricamente, certo? Vamos definir sempre da cor amarela o estado neutro, certo? O vermelho vai ser positivo e o azul será negativo, certo? Então, se ela está neutra, eu submeto essa carga, essa esfera a um processo, certo? Vou submeter ela a um processo de eletrização. Depois desse processo, eu verifico que ela ficou assim. Então quer dizer o quê? Que ela ficou negativa. E a pergunta é, que processo é esse? Certo? É um processo de eletrização que fez com que ela deixasse de ser neutra e passasse a ser negativa. Certo? Lembrando que tudo isso aqui é dentro do contexto da eletrostática. Certo? Então eu tenho agora uma carga, que eu vou chamar de Q maiúsculo, em que essa carga ela vai ser o que? Exatamente igual ao número de elétrons que vão estar livres aqui na superfície dessa carga, certo?
que multiplica a carga do elétron. Se é negativa, o que vai acontecer? Eu vou ter um valor negativo, certo? E aí vem a pergunta, qual é o valor da carga do elétron? É menos 1,6 aproximadamente, 10 elevado a menos 19 coulombs, certo? Então essa é a carga do elétron, ok? Repara que se fosse o contrário, se eu, em vez de ter ficado azul, tivesse ficado vermelho, essa carga aqui, ela seria positiva. Ah, então quer dizer que ela obteve prótons? Não, não são prótons. Isso quer dizer o quê? Que essa carga, ela perdeu elétrons a ponto de que o número de prótons se tornasse maior que o número de elétrons. E aí fazendo com que essa carga se tornasse positiva. Então, vamos supor que aqui eu aplico um outro processo de eletrização, certo? Pego essa mesma esfera aqui, que está eletricamente neutra, como vocês estão vendo aqui à esquerda de vocês. E aí, no final, eu vejo que ela ficou assim, positiva. Então, se ela ficou positiva, o que vai acontecer? A carga aqui vai ser o que? Positiva. E essa carga vai ser N que multiplica o número de elétrons. Ah, mas não seria o número de prótons? Não, não é o número de prótons. Só que agora aqui, o E aqui, não é o valor do E negativo. A gente vai usar aqui o equivalente ao que? A carga elétrica, só que com o sinal trocado. Então vai ficar 1,6, 10 elevado a menos 19 coulombs, certo? Repare que se for positivo, a carga é maior que zero. Se for negativo, a carga aqui, então vamos apagar aqui e escrever. A carga aqui vai ficar menor que zero e ela vai ser dada dessa forma. O número que multiplica elétrons, certo? A carga fundamental. Isso aqui, pessoal, é uma descrição, né? A carga total, né? Dada dessa forma, a carga total que é dada dessa forma, N vezes E, em que pode ser positivo ou que pode ser negativo, isso aqui é uma distribuição discreta, certo? A gente chama isso de distribuição discreta de carga. Toda vez que a gente falar o termo carga, é carga elétrica, tá, pessoal? Então é a distribuição discreta de carga, certo? Nesse contexto aqui, o que vai acontecer? Eu tenho que o número total de elétrons multiplicado pela carga do elétron vai me gerar a carga total, certo? Então é um somatório, ok? Então a gente pode dizer que a carga total é a soma de todos os elétrons, né? Ou de todas as cargas associadas com a carga total. Então isso aqui é uma distribuição discreta de carga. Por exemplo, eu tenho uma carga aqui, eu tenho uma superfície, um objeto desse jeito aqui. Ele colocou aqui, eu tenho uma carga aqui, outra carga aqui, outra carga. Então, uma carga aqui 1, uma carga aqui 2, uma carga aqui 3, uma carga aqui 4. Fazendo maiúsculo por enquanto, tá? Uma carga aqui 5, uma carga aqui 6, uma carga aqui 7, uma carga aqui 8 e uma carga aqui 9, certo? Então eu tenho que dizer o que? Que a minha carga total, ela é o que? É o somatório de I1 até N maiúsculo, certo? Que multiplica quem? A carga QI. Perdão, soma da carga QI, né? Então você tem o que? Que é a carga total, que é o somatório de 1 até N da iésima carga aqui, maiúsculo, né? Qzão, né? Então essa somatória aqui
vai dar o que? A carga total dentro de uma distribuição discreta. Ok? Existe a distribuição contínua, certo? Mas a gente não vai falar dela aqui agora. A distribuição contínua de carga, que a gente não vai abordar ela aqui agora. A gente vai abordar ela depois, não agora, certo? Mas então fica aqui essas duas distribuições, a discreta e a contínua, ok? Voltando aqui, então a gente sabe que tem dois tipos de carga, uma positiva e uma negativa, certo? Dois tipos de carga, uma positiva e uma negativa. E aí eu tinha dito para vocês os processos de eletrização, né? Eu vou pegar essa carga que está eletricamente neutra e submeto a ela um processo de eletrização. Mas que processo de eletrização pode ser esse? Então vamos abordar aqui. Existem alguns processos de eletrização, mas vamos falar dos principais, né? Então, os processos de eletrização então temos o processo que é dado por atrito, certo? Ok? Tem o processo que é devido ao processo de indução. Tem o processo por contato. E tem o processo de aterramento, né? Então temos esses aqui, são os principais, né? Você tem o processo por atrito, indução e contato, ok? Esses aqui são mais clássicos. Esse aqui de aterramento, na verdade, ele não chega a ser um processo, né? E não chega a ser um processo de eletrização. Na verdade, ele é um outro tipo de processo, né, que a gente vai colocar aqui em amarelo, em evidência. Na verdade, não chega a ser um processo de eletrização. Você pode provocar uma eletrização a partir dele, ou uma vamos dizer assim, uma não eletrização, né? Você pode ter um objeto que está carregado eletricamente, e aí, através do processo de aterramento, você pode fazer com que ele deixe de ser, né, eletrizado, né? Deixe de estar eletrizado, ele deixe do estado de se encontrar no estado eletricamente carregado para um estado eletricamente neutro, certo? Então, pessoal, o processo de atrito por indução e por contato, eles são exatamente isso, né? Como vocês podem ver. O atrito é quando você fricciona dois objetos, certo? E através dessa fricção você gera o quê? Você gera uma eletrização, né? Onde um objeto provavelmente vai ficar negativo, né? Eletricamente negativo, e o outro vai ficar eletricamente positivo. A indução, você parte do pressuposto onde você não tem a aproximação direta, certo? E aí, por indução, você vai ter o quê? Você vai ter um processo de eletrização, né? Claro, com resultado diferenciado em relação ao processo de atrito. E no contato também. Então, no final, agora aqui no final dessa nossa videoaula, certo? Eu vou estar anexando aqui alguns vídeos mostrando o experimento, né, desses três processos de atrito, indução e contato, esse processo de eletrização, e os créditos, né, do canal Física Universitária, que são a deles, né, vão estar na descrição do vídeo, certo? Então, pessoal, finalizamos essa parte aqui de introdução. Assistam, né, assistem os vídeos aqui que vão vir agora. E uma boa aula a todos e até o próximo vídeo. Ok? Um abraço a todos e até mais. Neste vídeo, iremos utilizar um eletroscópio, canudinhos de refresco e papel toalha. Com este material, mostraremos como ocorre a eletrização por indução e aterramento.
Iniciamos esfregando um canudinho com papel toalha, eletrizando-o por atrito. Em seguida, aproximamos o canudinho eletrizado do eletroscópio, mas sem encostá-lo. Observamos que apenas aproximando o canudinho, o ponteiro do eletroscópio se levanta, pois o canudinho atrai as cargas de sinal contrário para perto dele e repele as cargas de mesmo sinal. Desta forma, o eletroscópio fica polarizado por causa da ação do canudinho eletrizado. Porém, o eletroscópio ainda não está carregado. Para eletrizar o eletroscópio por indução, basta aproximar o canudinho da placa sem encostar ou tocar o dedo na parte oposta do metal, e assim neutralizar as cargas de mesmo sinal do canudinho por aterramento. Desta forma, o eletroscópio se eletriza com cargas de sinal oposto aos do canudinho. Nesta demonstração, iremos usar um âmbar, penas, canudinhos de refresco, papel toalha e uma garrafa PET. A história da eletricidade teve início com os gregos que utilizavam uma resina oriunda da casca de algumas árvores. Esta resina, quando atritada com peles ou cabelo, atraía pequenos objetos leves, tais como penas ou folhas secas. Esta resina é o âmbar, que em grego se traduz como elétron, cuja palavra deu origem aos fenômenos elétricos observados posteriormente. Começaremos o experimento esfregando o âmbar com o cabelo. Este atrito eletrizará assim o âmbar, que será capaz de atrair as penas. Atualmente, ao contrário da antiguidade, existem muitos materiais sintéticos capazes de se eletrizar com muito mais facilidade. Um destes materiais é o canudinho de refresco, que, ao ser atritado com papel toalha, se eletriza mais facilmente do que o âmbar. As cargas do canudinho podem até mesmo mantê-lo grudado na parede. Porém, se passarmos os dedos no canudinho eletrizado, podemos descarregá-lo ou neutralizar parte dessas cargas, e o canudinho não grudará mais na parede. Podemos também mostrar essas forças elétricas de ação à distância, por exemplo, apoiando um canudinho eletrizado sobre uma garrafa PET e aproximando uma das mãos. Como o canudinho está eletrizado e a mão está eletricamente neutra, haverá atração entre elas. Porém, se aproximarmos um outro canudinho, também eletrizado, com cargas de mesmo sinal, verificamos que elas se repelem, demonstrando que cargas de sinais diferentes se atraem e de mesmo sinal se repelem. Para este experimento, utilizaremos um eletroscópio, canudinhos de refresco e papel toalha. Com este material, mostraremos como ocorre a eletrização por contato. Iniciamos esfregando um canudinho com papel toalha, ou seja, fazendo uma eletrização por atrito. Ao encostarmos o canudinho eletrizado no eletroscópio descarregado inicialmente, iremos passar a parte das cargas do canudinho para o eletroscópio, por meio do contato entre eles. Neste caso, o eletroscópio se eletriza por contato, e neste processo de eletrização, os dois corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. Neste experimento, usaremos um eletroscópio, uma haste metálica pontiaguda, canudinhos de refresco e papel toalha. Com esse material, demonstraremos o processo de uma descarga elétrica, similar à que ocorre através do ar com o raio de uma nuvem carregada, só que em pequena escala.
E também ilustraremos o poder das pontas de um para-raios. Iniciamos eletrizando um canudinho, atritando-o com papel toalha. Em seguida, aproximamos o canudinho carregado sobre a ponta metálica ligada ao eletroscópio, sem tocá-la. Logo, notamos que o eletroscópio se eletriza, ou seja, se carrega eletricamente sem que haja contato físico. Devido ao formato pontiagudo da haste metálica, a densidade de cargas induzidas é muito grande na ponta, criando um campo elétrico muito intenso entre ela e o canudinho. O campo elétrico intenso pode ionizar as moléculas que compõem o ar ao redor das hastes, o que as tornam condutoras de eletricidade. Dessa forma, pode-se eletrizar o eletroscópio através do ar por ionização. Este efeito simula o funcionamento de um para-raios, no qual o canudinho eletrizado faz o papel de uma nuvem carregada e o eletroscópio, uma casa com um para-raios.